coisa. Você citou uma coisa que eu acho determinante. Surdez por bombas. Surdez por bombas. E as crianças da guerra, que vão pra guerra? Das crianças soldados. São soldadas, exatamente, que muito cedo elas perdem o próprio status de ser criança, né? Isso é uma coisa muito relevante no sofrimento. Eu acho que a criança mais jovem que lutou na Segunda Guerra tinha 6 ou 8. Eles eram... Uou, galera, bem-vindos de volta ao Gentilmente. Hoje a gente vai falar de um episódio tenso, que faz tempo que a gente não fala de episódios tensos, desses que reviram a alma, assim, que dão uma facada no nosso estômago, mas a gente achou muito importante. Aliás, você queria falar sobre isso há muito tempo, de trauma, desde que começou com essa história da guerra da Ucrânia, a gente estava com essa ideia, né? Desde o Covid a gente estava com essa ideia, daí a gente decidiu juntar uma coisa com a outra. Mas quanto mais a gente começou a pesquisar dessa coisa de criança na guerra, mais, nossa, dá pra passar mal. Tem vídeos e documentários. Tem um documentário, chama... Eu peguei o nome aqui porque, nossa, chama Children of World War II. Você viu esse documentário? Eu vi. No YouTube? Eu vi. Ele é de 46, um ano depois de ter acabado a Segunda Guerra. Ele começa falando vários nomes de crianças e coisas que aconteceram com elas. Por exemplo, Carolina, 8 anos, achou que uma granada era um brinquedo. Daí mostra a Carolina. E daí tem tipo assim, Daniel nunca mais falou depois de ter presenciado coisas horríveis e coisas completamente que nem um adulto deveria ver. E adultos, assim... crescidos e saudáveis vão pra guerra e voltam totalmente distorcidos de saúde, da mente, do coração, de totalmente tudo, né? Volta quebrados, são pessoas quebradas, com almas quebradas, e quanto mais novo, mais a alma não aguenta crescer com esse tipo de trauma, que é literalmente o trauma, porque a gente usa essa palavra de um jeito jogado, mas quando a gente vê esses momentos históricos totalmente pesados e escuros da história humana, a gente percebe como palavras têm mais força, como essa. E daí você vê as criancinhas, e tem algumas criancinhas, isso são duas coisas que me chocaram nesse comentário. A primeira são as criancinhas totalmente quebradas, e a segunda são as que não quebraram, que eles estão dando risada no meio da guerra, sem braço. E daí você percebe como são crianças, assim, e você vê. Até como você vê uma criança que cai e rala o joelho e depois, 2 minutos depois, ela tá correndo de novo. Ela chora e depois ela está correndo. É uma coisa tão impressionante a capacidade de sobrevivência dessas crianças, né? De adaptação na vida. Eu sei lá, eu fiquei muito chocado também. Eu comecei a ver os vídeos, você vê as crianças na Síria, você vê no Iraque, você vê agora na Ucrânia, você vê na Turquia, né? Você imagina hoje, a gente tem 246 milhões de crianças em áreas de conflito em guerra hoje. Né? Só na Ucrânia já foram evacuadas mais de 4 milhões de crianças. A grande maioria, aliás, daquilo que está saindo é criança. Metade. São 2 milhões que saíram, metade, 1 milhão foi criança. Não, agora eu creio até que seja mais. Mas olha a situação. Pensa o seguinte. Sei lá, pensa hoje sua vida e de repente tudo que você imagina acabou. Literalmente isso. Porque tem uma diferença. Pensa assim, ó. Uma questão é crianças que estão em áreas de conflito de guerra. São regiões, a definição é, você tem que estar a 50 quilômetros de distância. Se você estiver dentro de uma região em guerra, a menos de 50 quilômetros, você está na área de conflito. De um raio? Caraca. Exato, você está na área de conflito. Isso é uma questão. Hoje a gente tem um imenso grupo de crianças em áreas de conflito. E aí tem um imenso grupo de crianças refugiadas que largaram tudo, né? E fugiram do país.
são coisas são distintas, né? Algumas estão vivendo ainda o conflito e outras largaram tudo por conta do conflito, né? Você falou da Segunda Guerra, né? A gente tem uma infinidade de estudos das crianças evacuadas, né? E mostrando, por exemplo, situações de privação, né? Tem um autor, o Winnicott, que descreve de privação e o quanto isso se associa à delinquência. O Bowlby escreve sobre cuidados maternos e saúde mental. A relevância disso nesse momento da vida. Aí você começa a ver os vídeos. Você viu o vídeo dos dois sírios que eles sofreram um ataque, que perderam o irmão, e eles se encontram no hospital e começam a se abraçar. É desesperador ver aquilo lá. Não é por ninguém, não é uma condição de ver. E o outro, e por aí vai, né? A verdade é que a gente está vivendo isso hoje em vários países diferentes. Você imaginar que são 246 milhões, tem coisas que eu vi ter 400 milhões de crianças em áreas de conflito. É mais que a população brasileira? Não, é absurda a quantidade de criança. E que de repente isso começa e eles não estão nem sabendo, né? A população civil está lá e de repente começa um conflito e tudo que eles acabam perdendo. Você pensa literalmente tudo, né? Literalmente tudo. Tudo. Porque assim, eu posso elencar uma série de questões que são diretas, né, de problemas. Você citou uma. Você falou da criança com uma parte, com o braço amputado. A primeira grande questão, lesões. Tá, lesões físicas. Traumas físicos reais. Reais. Queimaduras. Queimadura de pele, arma química. Aquela foto explosões. Clássica do Vietnã, da menina pelada correndo do gás. Mas você vê que é muito tempo. Você está falando do Vietnã. Você viu a foto do menininho na Síria que sofreu um ataque? Ele vem todo machucado, filmam ele na ambulância. O rosto, ele tenta esconder o rosto todo ensanguentado. É terrível aquilo lá. É algo assim. Imagina para a criança naquele determinado momento. Então você tem questões pontuais, físicos, já de cara, né? Você tem problema de pele, você tem problema de perda de membros, você tem queimadura, você tem que lidar com todas essas questões aí, né? Indiretamente tem a desnutrição, porque faltam os recursos alimentícios que chegam e eles são redirecionados para a guerra diretamente, então as crianças não comem direito, comem o que? Batata, sei lá. Alguma coisa simples, assim, aquelas rações que os caras jogam de helicóptero. Tem a falta total de higiene, porque quebra o sistema de esgoto, quebra o sistema de água, quebra a luz e simplesmente as pessoas param de se importar tanto assim com a higiene. Porque são coisas que você crescendo, você vê como a desnutrição. Porque você sabe que, por exemplo, a galera falava assim, Napoleão era baixinho, sabe essa história? Ele era mesmo, mas na realidade todo mundo era baixinho, por questões de nutrição. Você sabia disso? Que tem um gráfico histórico de subindo a altura mundial das pessoas e é simplesmente uma questão nutricional, não é? Não é uma mutação genética de 200 anos para cá. Não é nenhum. A gente tem esse problema até hoje no Brasil, a gente tem problema de nutrição. Você pega aquelas crianças vítimas de guerra em uma condição de estado terrível de desnutrição, isso acontece muito. Você tem total razão. Infecções, perda de rede de saneamento básico. Agora, outra coisa, você citou uma coisa que eu acho determinante. Surdez por bombas. Surdez por bombas. E as crianças da guerra, que vão pra guerra? As crianças soldadas. São soldadas, exatamente, que muito cedo elas perdem o próprio status de ser criança, né? Isso é uma coisa muito relevante no sofrimento. Eu acho que a criança mais jovem que lutou na Segunda Guerra tinha 6 ou 8. Eles eram usados também, né? Como isca, né? Tanta coisa no Vietnã, por exemplo, as crianças entregando bombas, aquela coisa, né, da resistência. Mas é uma coisa tão rápida que isso acontece em todos os conflitos. Assim, você pensa no tráfico do Rio de Janeiro, até as máfias, até Canudos, que tinha as crianças, soldado, tudo. Eu vi, nossa, isso aqui você vai pirar. Eu vi uma entrevista com um pai eles estavam, acho que no México, isso, eu não lembro. Mas ele tava o cara perguntou assim, por que o seu filho tá com arma? Porque eu tinha um filho do lado deles, eles estavam entrevistando. E daí ele falou assim, você acha que eu não vou armar meu filho?
nessa situação, como que ele vai se defender, saca? E é uma coisa tão óbvia, e é tão simples, e como que você vai falar o quê? Não? Que não vai dar uma arma pro filho? É uma coisa limite, né, Bela? É quase o Walking Dead, sabe? Do Rick armando o Carl. Sim. É a mesma coisa. É o limite do limite, é uma questão da sobrevivência. E se pegar isso de cara, pô, isso também, eu tenho que te falar. Eu lembrei disso quando eu falei pra você de contar o episódio, mas vamos falar, tem uma coisa boa, incrível que eu vi. Um outro problema imediato que impacta direto é sair da escola, né? Acabou a escola. Nossa, Você quase. acabou a escola. Tem tantos problemas tão grandes que é quase secundário, né? Achar que acabou a escola. Não, mas o fato de acabar a escola pode comprometer, né? A vida inteira. São anos, se é que um dia vai recuperar isso, né? Se é que um dia vai recuperar. Eu estava vendo um repórter na Ucrânia. De toda uma geração, porque ninguém vai para a escola. Exato. Você acha que a Blitz está caindo bomba, você não vai para a escola. São muitas e muitas pessoas ali, milhões de crianças que estão vivendo isso. Aí eu estava vendo o repórter na Ucrânia, olha que incrível a história. É isso que eu falei da gente discutir alguma coisa sobre isso. Ele estava num bunker, né? Assim, se protegendo, e ele estava relatando isso, do que estava rolando naquilo. De repente ele para e fala assim, e aqui eu estou vendo uma criança estudando. Que incrível, né? Eu achei aquilo sensacional. É como as crianças sorrindo, que eu tava falando no documentário. Como assim, né? Tem um certo... Mesmo no caos total, existe a esperança da infantilidade do mundo, né? Do mundo infantil que traz tanta esperança. Tipo uma família que nasce um bebê e fica todo mundo feliz. É a mesma coisa. Eles são um farol de luz, né? De esperança. Se a esperança só existe na criança, né? Da possibilidade de mudar tudo isso, né? E através, seguramente, a escola é um outro grande fator. Então, a gente tem no meio muito ruim, sem ver situações que para mim são quase de heroísmo, né? Isso para mim é heróico, né? A resistência está nisso daí. O indivíduo continua educando o filho, né? Para que talvez essa criança em algum momento não viva a mesma coisa ou possa realmente ter uma opinião diferente do que os líderes que a gente tem hoje estão fazendo com eles mesmos, né? Com as crianças, né? Então a gente vê isso direto, sem falar que a gente está falando de perda de membro, queimadura, perda de escola, mas também não tem hospital, não tem assistência, né? Eles não têm uma assistência clara. Ali, tudo que você imaginar se transformou. É muito difícil. Eu não posso dizer para você que eu nem imagino que é isso. Parece aqueles filmes de tela quente, de apocalipse, onde tudo, o sistema humano cai, toda a logística, tudo ao seu redor cai, e você não confia nos soldados, você não confia no próprio governo, você não confia em ninguém, e tá todo mundo sozinho, né? Aí você pega uma outra questão bastante comum, a violência sexual. Sim. Né? É o que acontece também de uma forma bizarramente clássico, que ocorre em quase todos os conflitos armados, é a questão da violência sexual contra... As meninas são estupradas, os meninos viram soldados. Muitas vezes também são estuprados, né? Não, os meninos são mortos, né? Também, mas olha só, a coisa do estupro tá complicada. Na Ucrânia, sabe que eles têm... Eu vi uma reportagem, eles estão estuprando mesmo os soldados homens, que é para acabar com a moral da tropa. Então é uma coisa terrível. E abandono. Olha só que eu vou te contar. Você vai falar dos meninos lobo? Não, eu vou falar dos meninos adotados na Ucrânia, que foram largados pelos pais. Eles eram adotados, aí veio a guerra, os pais simplesmente deixaram eles para trás. Olha a situação a mesma pegada que a gente pode dos meninos lobo. Né? Qual é dos meninos lobo? A história do Mowgli vem dos filhos dos alemães que foram para a guerra e foram totalmente largados e começaram a morar na floresta. E daí depois encontraram eles, acharam eles totalmente em estado de selvageria, assim, totalmente pelado, sem nenhuma noção cultural, sem saber falar, totalmente uma questão animalesca de totalmente abandono da civilização. Não, há controvérsia, porque olha só, eu não sei se aconteceu isso na Segunda Guerra, você está falando que aconteceu na Segunda, mas assim, olha só,
e tarde, no século já, eu não me lembro quando foi, 1800 e alguma coisa, é a primeira descrição ligada a autismo que tem a ver com o menino lobo, que ele fala exatamente de um menino encontrado assim. Então tem essas descrições seguramente mesmo antes da guerra. É um arquétipo antigo, exato, né? Porque é o arquétipo do homem selvagem, na verdade. Não é o arquétipo antigo, do impacto Tarzan, sobre a linguagem. saca? Exato. É eu o não acho que mesmo vem personagem. nessa questão, mas seguramente deve ter havido. Como as crianças também estão sendo abandonadas, como essas que eu te falei, que os pais simplesmente deixaram para trás. Simplesmente deixaram para trás. Ela é reabandonada, ela já foi adotada e depois ela é abandonada novamente. Sabe o impacto nisso na saúde mental dessas crianças? Incalculável. É irreparável, assim, algo é irreparável. Eles têm 14 vezes mais chances de ter algum problema de saúde mental. No mínimo, você vai ver ali depressão, quase 80% desses indivíduos têm. Estresse pós-traumático... Infinito, né? Também está em níveis altíssimos. Ansiedade de qualquer tipo de ansiedade também está absolutamente elevado nesse perfil de criança. Não há esperança. Qual é a esperança? Eu vi uma frase de uma mulher num TED Talk falando sobre traumas infantis, mas era sexual, mas no caso é a mesma coisa. Porque assim, do tamanho de sofrimento. Porque ela falava assim, como que você vai ser uma pessoa se você tem que ser o seu próprio segurança o tempo inteiro? Claro. Porque o mundo ao redor é inseguro na sua cabeça quando você cresce num ambiente de guerra. E você está numa fase de formação, né, da sua personalidade, onde o mundo é extremamente perigoso. Na realidade, o seu mundo pode alterar a qualquer momento. Todo mundo é gigante, né? Os adultos têm 3 vezes o seu tamanho. E eles são extremamente violentos, ele pode perder tudo a qualquer momento. É algo inimaginável para uma criança pequena o impacto que isso gera na vida. Até porque trauma é aquela história, né? É aquilo que você não pode esquecer, né? Não esquece, a cicatriz, né? Da alma. Você vai levar isso o tempo todo. Eu sempre falava, a gente discutir estresse pós-traumático. Eu me lembro que os grandes exemplos que a gente dava de estresse pós-traumático era a situação de guerra. Né, os indivíduos que voltavam do Vietnã com aqueles flashbacks, lembranças de guerra. De adultos. Né? Exato. Então, para criança, Lu, isso afeta. Que estoura fogos, o cara vai se esconder. Né? Com uma certeza. Coisa. Aqueles você meninos... não sai da guerra, você tá num mundo de ansiedade e de adrenalina o tempo inteiro. O Epicuro dizia o seguinte, que a felicidade está no caminho onde não há excessos, né? Se tem uma coisa que a guerra faz, são os excessos, em particular, seja no aspecto de perda, né? Perda excessiva de tudo, seja no aspecto de violência absurda, né? Da própria guerra, né? O excesso é total. Né? Chega nos extremos humanos, total. Né? E também, se pensar em conceitos de felicidade, uma outra, por exemplo, é você seguir um caminho da virtude, né? Qual é a virtude? Onde está a virtude numa condição dessa, né? Onde as pessoas matam as outras, as pessoas comprometem o futuro dessa molecada toda. São milhões de crianças. E às vezes eu penso nos líderes e falo, será que ele para pensar um minuto, né? E imagina a quantidade, o impacto que isso vai gerar. Não é só ali as pessoas que morreram, vai gerar por gerações impactadas por um evento. E é impressionante, sabe o que eu fiquei muito impressionado? Que começa com uma ação de um indivíduo. Como o ser humano guerreia, né? Como é incrível. O Thomas Hobbes dizia assim que o ser humano, uma das características principais é que ele guerreia o tempo inteiro, né? Então ele tem que estar preparado para evitar a guerra, ele tem que realmente se proteger. Contrato social. Exato. Agora, do Estado. Exato, ele tem que se proteger, né? A quantidade de conflito que a gente vive no mundo hoje, a gente está falando da Ucrânia, mas tem conflito na África. A Síria ainda está vivenciando os conflitos, né? Tem conflito em Iraque, né? Tem conflito na região ali do Oriente. A gente tem conflito em grande parte ainda do mundo. E a quantidade de refugiados que largou tudo, né?
e simplesmente mudou de país, né? Se você pensar ao longo dos anos, esses refugiados, se acompanha por no mínimo 5 anos, o impacto sobre a saúde mental é brutal. É óbvio que depende fundamentalmente de 2 coisas, né? De como se vivia e para onde você vai ser refugiado, né? E ser refugiado num país pouco desenvolvido é uma coisa, ser refugiado num país que tem uma estrutura melhor é outra coisa, né? Porque o refugiado também é outra coisa absurda, né? Ele já começa com o idioma, imagina a criança, né? Com o idioma, até que ela pega rápido, talvez. Não, ela pega rápido, só que ela tá sem família. Mas até mudar de escola já é uma coisa que elas reclamam, e perde os amiguinhos, já é um drama de meses. Mudar totalmente de vida e de situação. Às vezes você muda de família, porque sua família morreu, você é adotado em outro canto. Eu acho que impacta também muito na confiança nas pessoas, e eu acho que gera para algumas seguramente uma grande deturpação do que era para ser a vida e que era para ser a própria personalidade do indivíduo. Elas começam a vida com... Sabe, a primeira impressão é que fica. A primeira impressão é horrível, e daí fica. Eu falo para os pais, Lu, imagina isso. Eu falo assim, você pega uma criança de poucos anos, ela está brincando no parque. Aí o pai teme que ela suba na escadinha porque ela vai cair. Ele teme que ela desça lá o escorregador porque ele vai cair. E aí o pai pensa assim, poxa, se você continuar fazendo isso, ela vai entender que o mundo é muito perigoso. Entende? Agora, imagina essas crianças dentro de uma condição de guerra, né? Que o mundo é realmente perigoso. Exato, o mundo é perigoso. Por isso que eu acho que a história da vida é bela do Benigni é incrível, né? É incrível aquele filme. Pode crer. A capacidade de transformação daquilo que existe no entorno. E o quanto, no fundo, tudo passa por imaginação, né? A gente tirar a coisa concreta da criança e tentar fazer ela elaborar de uma outra forma. Né? Total. A própria Anne Frank, que foi morta no final das contas, mas ela ficou muito tempo protegida numa casa e com sonhos. Você vê nos próprios diários dela como ela ainda tinha os sonhos e o brilho da vida, né? Então é possível proteger no mundo apocalíptico, ter as coisas boas, que nada some. Até como na paz existem coisas ruins, na guerra tem coisas boas, né? O yin yang da situação. Exato. Você estava falando dos sonhos, eu vi um vídeo de uma menina síria que estava no orfanato, tinha perdido o pai, perdeu a mãe, perdeu vários membros da família, vivia no orfanato. E ela queria, e estava vivendo ainda ali, já maior, já era uma adolescente, tinha largado a escola, já está um conflito que já passa de 10 anos, né? E ausente, e ela ainda tinha sonhos, ela queria ser professora, né? Os sonhos estão lá. O problema é quando os sonhos acabam, né? A gente é capaz, né, incrivelmente, o homem adulto conseguir impactar tanto a vida de uma criança que acabe com os sonhos, acabe com a esperança, acabe com qualquer coisa assim. A gente não entende que a gente não acaba, né? A gente nunca vai conseguir acabar. A molecada sempre sonha, sempre tem uma expectativa. Não e tem adaptável, é muito adaptável. As crianças são muito adaptáveis ao mundo ao redor, então elas conseguem viver e voltar numa base feliz. Algumas ficam traumatizadas para sempre, né? E a gente continua tentando, né? A gente pega esses conflitos de guerra, violência urbana, falta de cuidados em países pobres. Ao longo disso, só para fazer um adendo, um absurdo que eu vi em Burundi, que é o país mais pobre do mundo, o pai colocou 5 crianças na frente da casa e colocou à venda. É a própria história milenar do João e Maria, assim, né? Que são crianças largadas, vendidas. A gente não imagina que é. Eu acho que ninguém que ouça a gente aqui, que está na sua casa, que tenha uma história pautada com família, com educação, com tudo aquilo que dá dignidade. Social. Exato, tudo traz dignidade. A violência está com o governo, só não está mais entre nós.
Exato. Você perde tudo. E mesmo o adulto já se sente sem controle, imagina a criança, né? A gente nunca vai entender. A adrenalina. Eu acho que ninguém que está ouvindo a gente vai entender. Eu espero que nunca, né? Eu falo às vezes para os meus pacientes, às vezes eu vejo sofrimentos tão grandes. Ele fala assim, não, eu não posso dizer que eu entendo. Não, eu não entendo. Eu nunca vivenciei nada daquilo. A gente pode até imaginar, mas a dor, vou dizer para você, o que me chocou muito nos vídeos foi isso. Eu perceber a dor é algo inimaginável. Se eu percebia, e foi incrível a gente ter se encontrado outro dia, você falou assim para mim, pesado, né? O tema é meio pesado. Eu falei, nossa, eu também achei. Eu achei mais pesado de todos. Não, de todos. Porque é algo que se mobiliza qualquer pessoa que tenha o mínimo grau de empatia e compartilhe o sofrimento com o outro. É impossível ver aquilo. É contra o significado da vida, né? Que você acha que criança é uma coisa tão incrível na questão mágica de potencial. E sabe que a coisa de cresçam e reproduzam-se, assim, essa é uma coisa instintiva de proteger as crianças que existe no mundo. Claro. As mães, né? A gente percebe o quanto... a gente percebe o quanto isso é pesado quando a gente vê nesse lado. Crianças soldado, crianças estupradas, crianças mortas, mutiladas, chorando pelo irmão. Agora, sabe, eu tento olhar as coisas de uma forma positiva sempre. É evidente, nada disso tem positivo para as pessoas que estão vivendo, nada. Para mim é um desastre total, é catastrófico. Mas a gente que olha hoje, aqui, Brasil, de qualquer outro lugar, que tem uma estrutura melhor, não dá mais pra gente olhar e se queixar de qualquer coisa, né? Mudança de perspectiva totalmente positiva. Você vê como as perspectivas mudam tudo, pô. E tem os casos incríveis de pessoas que passam e ficam, assim, bem, né? Claro. Tem uma perspectiva da vida maravilhosa, assim, de quando você cresce no limite e daí de repente você sobrevive e o mundo é lindo, né? Porque você saiu do -1000 pro 10. A psicologia em particular estuda muito isso, né? Por que algumas pessoas frente a uma condição de tamanha pressão ainda ficam muito bem, né? A famosa resiliência, né? Como que a gente e outras são tão deturpadas. A gente sobrevive, tanto, né? Mas você sabe que quando você pega... Eu li um estudo sobre refugiados, tá? Não sei, nas crianças em condição de guerra. Eles vão levar anos e anos para conseguir se reorganizar, sequer. Não é nem voltar a ter uma vida um pouco mais estruturada, no mínimo 5 anos. Reiniciar a vida é impossível. Reiniciando a vida. Vai embora. O sistema financeiro acabou, começa no zero. Você começa do zero, Exato. sem língua, sem nada. 5 anos. E depois disso, muitos... É até rápido, né? Vão levar de 5 a partir de quase 20 anos para se voltar a ter. É evidente que aí volta depende de onde se vai, né? Do país que você vai. Mas a gente está condenando milhões de crianças a viverem algo que não deveriam estar vivendo. Até porque é o que você falou no começo, se tem esperança, a criança é esperança. E se a criança está vivendo tudo isso, a gente começa a entender que não há esperança, porque a gente vai viver gerações e gerações que acabam vivendo o mesmo nível de sofrimento, né? E que provavelmente também vão gerar mais violência depois, né? Porque é o que a gente está mostrando para eles, né? Que o mundo é violento e se responde com violência, se responde com perda, com abandono. Volta, né? O quanto que é um trauma que fica e repassa. E tipo, pessoas que foram abusadas têm chance de abusar de novo, tem mais chance de ser abusadores no futuro. Totalmente. É a mesma coisa. Planta capim, colhe capim. Trauma sendo herdado de milenar. Sabe o que... Essa coisa que você falou da esperança infantil. O criador do Walking Dead, sabe? A gente assistiu muito. Pô, assisti muito a gente Dead, parou porque saiu um monte de personagem bom. E daí, mas é porque durou muito tempo. Eles deviam ter acabado muito antes. Eles perderam a parada psicológica, né? Eu curti o Walking Dead, não era
pelas ação, mas eu acho que tinha Essa coisa disso do que a gente está falando, do exato, psicológico da perda de traumatizado, tudo, exato. da perda do sistema de civilização, né? É disso que fala. Os zumbis é só a causa, não tem a graça. É que nem o Orgulho e Preconceito. Quando eles colocaram o Orgulho, Preconceitos e Zumbis, ficou bem melhor, eu achei até. Ficou bem menos chato. Então, tem a Judith, que é a filha do Rick com a Lauren. E ela, nos gibis, ela morre no arco da prisão, assim. E ela é um bebezinho. E daí o criador da série de televisão falou: mano, eu não vou matar a Judith nunca, é impossível, porque ela é a esperança do grupo. Dá pra matar todo mundo, menos ela. Mas é assim mesmo, né? Eu acho que a esperança tá na criança. Você tem quem? Em mim? A minha idade? Não, né? Não, tá na criança. No futuro, né? No futuro, nas gerações, né? Que estão aí, que são novas, que realmente podem modificar tudo isso. Eu olho aquilo tudo, essas cenas, quando eu comecei a ver as cenas da Guerra da Ucrânia, parecia que eu estava no outro século, aqueles tanques, o que é aquilo? Né? Numa época como a de hoje, onde está tudo interligado, está tudo interligado. É uma coisa só, está tudo economicamente, as pessoas, os idiomas, está tudo. No mundo de internet, como que você pode ter ao mesmo tempo YouTube e guerra? É descabido. Eu imagino, eu posso estar muito enganado, mas assim, paz e guerra é algo que sempre a gente vivenciou, né? Mas se a gente tem que evoluir, né? Será que o Thomas Hobbes tem razão? Será assim, que o ser humano só guerreia, mas sempre foi assim, né? Eu acho, essa é a minha opinião de leigo sem noção, de ciência de bar. Sim. Existe essa coisa intrínseca do ser humano que foi evolutiva, que a gente teve que criar para sobreviver como um animal mamífero, que é coisa instintiva de luta ou fuga. A gente teve que desenvolver a luta, ainda por caça ou para autodefesa, que é uma coisa totalmente válida. E isso tá dentro da gente para sempre. É uma coisa, sabe como muitas culturas têm o deus da guerra e eles cultuam o deus da guerra? É uma coisa interna nossa. A gente assiste futebol e futebol é simplesmente uma recriação de uma luta tribal, de uma tribo contra outra, de um jeito... Todos os jogos são isso. Jogos são uma questão de treino pra guerra, entende? Boxe, do UFC, do handball, do xadrez. O xadrez, o que é o xadrez? É treino de guerra, é técnicas de estratégia. Então a gente pode pegar esse mundo caótico do deus da guerra e redirecionar ele pro esporte ou pra ação positiva e não pra atacar uns aos outros. Se a gente tiver a cobertura do Estado que faz a proteção geral, é o único jeito, porque esse deus da guerra tá dentro de todos nós. Eu acho que a gente pode deslocar, abstrair, né, e vivenciar essas coisas. É exatamente o que você falou, esporte e tantas outras coisas que trazem exatamente essa representação, né? Porque quando a coisa parte pro concreto... Videogame. O concreto, exato, videogame. Mas quando você parte pro concreto, não há esperança, né? O concreto é muito duro. É isso que eu vi muito nos vídeos, né? O concreto, ele é duro demais. A criança não trabalha assim. Ela trabalha com a brincadeira, com o jogo simbólico, com a atividade simbólica. Parece que não são do mesmo universo. Exato. Né? Não cabe aquilo lá. Parece, né? Que você tirou uma coisa da Disney e colocou no filme do Tarantino. Não encaixa. Exato. É que nem pegar uma criança, falar de morte, assim, a gente fala, não, você vai ser enterrado, seu pai foi enterrado num caixão, ele vai virar pó. Tá no mesmo nível de que a gente trabalhar numa concretude dessa da guerra, ou você abstrair sexualmente no mundo do amor através de um estupro. Exato. Aos 3 anos de idade. A concretude de uma coisa absurda, quando a criança trabalha num nível exatamente diferente. A brincadeira para ela é algo muito sério, né? A brincadeira para ela faz ela elaborar o mundo. E aí é um grande nó. Você falou que você viu lá ainda a criança rindo e tal, ainda brincando, né? É uma tentativa de elaborar o pouco daquilo que sobrou.
Porque se você vê uma criança que não brinca mais, você pode ter certeza que ali a infância acabou. Ali não tem mais nada. E ela tá deprimida francamente, ou ela tá sem esperança mais nenhuma. Mas é recuperável, né? Em alguns casos. A gente como ser humanos com esperança, a gente tem que dizer que é recuperável. Não é recuperável, mas é o que você falou em alguns casos. Eu vi uma todo velhinha... mundo que tolera tamanhas situações de trauma, tão traumáticas e tão impactantes, não é todo mundo seguramente. Eu vi uma entrevista com uma velhinha que ela fazia parte das experiências com gêmeos dos alemães na Segunda... Alemães. Como se fosse limões. Os alemães na Segunda Guerra. E ela tem uma visão de vida positiva, que é incrível, porque faziam experimentos científicos nela, na irmã, mediam o braço dela, mediam o braço da irmã, daí colocavam uma substância na irmã, não colocavam nela, remediam, daí morreu a irmã depois de um tempo, porque não cresceu os órgãos propriamente ditos. E ela sobreviveu a isso porque só sobreviveu as duas, porque todo mundo da família foi morto na câmara de gás, só que elas eram úteis porque elas eram gêmeas e davam pra fazer experimentos. Mengele, né? Mengele estudar. É isso, esse é o nome do cara, não é? Mengele, ele morreu no Brasil. Mengele. A ossada dele foi encontrada aqui no Brasil. Não, é sério? Esse cara tava no Brasil? Muitos anos, ele fugiu pro Brasil. E eu não sei há quanto tempo atrás, estou lembrando do Mengele agora, não sei te dar essa data, mas há muitos anos atrás ele morreu no Brasil e foi detectado aqui no Brasil, Mengele. Mengele, ele morreu aqui. Ela fala dele, porque ela era realmente a gêmea dele. E daí ela falou assim, é uma pena que essas aí vão morrer. Ela lembra dele falando isso pra elas. Olha que maluco. É aquela velha história, Lu. Você quer conhecer o homem, o ser humano, você dê poder, né? Você vê o que acontece, né? E misturado com a xenofobia da questão de que o outro não é mais um ser humano. Exato. Porque você tá totalmente... Você vê isso nos times de futebol, que tem as tretas do time de futebol. Imagina se o outro time matou sua família. Você não vai achar eles normais, né? Mas você pensa hoje, por exemplo, como é interessante isso também que eu vi acontecer com os refugiados na Ucrânia, né? Porque a Europa não queria abrir para refugiados que vinham da Síria, né? Agora os ucranianos, eles são europeus, né? Eles estão sendo muito bem recebidos, sangue azul. Exato, né? Eles fecharam a porta para muitos outros refugiados de países, né, menos desenvolvidos e de outras regiões. A xenofobia dos refugiados é outra questão secundária que já poderia ser um assunto em si só de trauma. Eu sei que é algo... É inconcebível. Eu, na minha mente, vendo aquilo tudo a gente pesquisou para tentar estar mais dentro da questão, só de ver o pouco que eu vi, não dá para imaginar sequer o sentimento que seja... No caso, a gente está discutindo a criança, mas o adulto, qualquer um que perde simplesmente tudo, né? Simplesmente muda toda a referência sua de vida. E é impressionante o que você falou, porque alguns... né, frente a tudo isso, ainda conseguem ver a vida de uma forma positiva e não se deturpam, e outros comprometem totalmente, né? A vida fica integralmente comprometida com fenômenos absolutamente traumáticos. Eu acho que depende muito da característica anterior, né? Quem são essas pessoas antes de viver tudo isso, né? Seguramente isso interfere muito por características de temperamento, de educação, de história de vida, tudo isso, né? E outros, infelizmente, frente a situações assim tão graves, só podem se transformar, né? Acho que até porque a situação é transformadora, né? É muito difícil se manter bem ou numa condição, em todos os aspectos de saúde, numa situação onde você não tem nada. Frágil, né? Total vulnerabilidade, a vulnerabilidade frágil. Total. Você não tem escola, você não tem família, você não tem cuidado de saúde, você não tem dinheiro, você não tem comida. Voltou para a pré-história. Exato. E só que isso, Lu, não é que você tá na pré-história. Você isso começou no de uma moderno semana e para vai outra. para a pré-história em um segundo. Exatamente. Eu tenho um... O que é muito pior, né? Porque se você já começou na pré-história, tudo que você conhece, você começa bem. A história que eu vou te contar. Tenho uma pessoa que eu conheço, o filho estava namorando uma ucraniana e ele estava na Ucrânia. Eles pegaram, o pai morava aqui no Brasil e falou, vem embora, tá acontecendo isso da guerra. Ele falou, não, pai, tá tranquilo aqui.
Ele saiu, foi esquiar. Enquanto ele estava esquiando, estourou a guerra. Ele não voltou para a cidade que ele estava nem para pegar as malas. De lá ele já saiu, já foi e conseguiu chegar no Brasil e trouxe a namorada ucraniana. Quer dizer, assim, é surreal, é da noite pro dia. A questão da Covid, que a gente tava na formatura e no dia seguinte não podia mais sair de casa. É o mesmo nível. É a mesma coisa. Quando começou aquela crise dos caminhoneiros, que não sabia que podia ter comida, a galera começou a invadir supermercado. São 2 dias onde você tem a queda total da civilização. Tudo. E assim, pode esperar, viu? Não é uma previsão, não, mas pode esperar, porque a gente vai viver uma crise alimentar no mundo, do jeito que as coisas estão indo lá por conta da guerra, né? É cíclico histórico, dá para estudar a história e saber como isso funciona. Seguramente. É incrível como o ser humano repete, né? Alimentar, econômico, ainda mais que é tudo conectado, né? Se a guerra não piorar, se ela não desescalar, porque se ela continuar a escalação dela, estaremos em tempos sombrios. E é impressionante, né? Na atual conjuntura, com tanta evolução do ser humano, da educação, a gente está vivendo esse tipo de contexto. E tanta criança está sofrendo por conta disso. Não é possível que a gente não evolui. Será que é isso? Parece que é isso, né? Que você perguntou, será que a gente evolui como sociedade? Será que é isso? A gente vai ser macaco tribal para sempre? Eu acho que, infelizmente, o poder muito focado na mão de uns aí... Até explodir as bombas atômicas, né? Se é infinito isso, a chance voltando, de sobrevivência, né, ao infinito tende ao zero. Você é de uma geração que você nem pegou isso, né? Tô pegando agora. Isso é outra coisa interessantíssima, né? Porque depois de tantos anos, eu peguei geração de Guerra Fria. Eu peguei, assim, vendo no noticiário que o mundo ia acabar. Essa geração tá voltando a pegar isso. A gente... Isso é interessante. Um amigo meu, a gente estava discutindo sobre como essa geração inteira passou por muitos apocalipses. Que teve o de 2000, teve o de 2006, teve o de 2012, teve a Covid. E a gente viveu nesse mundo apocalíptico. E isso altera a nossa noção de esperança do futuro, de pensar a longo prazo. A gente vive mais a curto prazo por isso. Você imagina a OTAN, que surge logo ali depois da Segunda Guerra, ali que vem o momento da Guerra Fria e tal. Mas depois daquele tempo, a própria OTAN estava perdendo sentido já, não tinha mais. Tamanho como o mundo estava diferente, evoluindo. Ninguém imaginaria algo semelhante a isso, e fundamentalmente pautado em um indivíduo ali que... Não ter passado, né? É uma coisa absurda. Pra você ver como é uma questão que trauma eu não tô defendendo o Putin, mas ele foi ex-agente da KGB. Sim. E viu muita violência também enquanto ele estava crescendo. Então, realmente, a violência gera violência. Gentileza gera gentileza. Sem também. dúvida. E é incrível como o indivíduo se transforma, porque você sabe que o Putin ele foi vice-prefeito de São Petersburgo. E muito bom, porque o prefeito era ruim. E é por isso que ele saiu de lá e já foi direto pro escritório, na época agora o governo do Gorbachev, e ali ele faz toda a carreira dele. Ali eles são muito militaristas, né? Aquilo que eu conheci de Moscou, eu conheci Moscou, eles são muito militaristas, eles são irritadiços, eles são favoráveis, e eles são muito anti-americanos, né? Eles são muito anti-americanos. Totalmente. Então, é da Guerra Fria, né? Agora, tudo para mim é algo econômico, né? A economia... No fundo, eles falam sobre segurança, Será né? Será que é isso? Eles falam sobre segurança, mas existem interesses, né? O ser humano é cheio dos interesses. É uma guerra de ideias, de ideias e de interesses, seguramente. Cada um mexe ali de acordo com o interesse de cada um, né? O Biden com as preocupações dele políticas, o Macron também, que está de reeleição, o Boris Yeltsin está ferrado lá por conta do comitê das festas que ele fazia no gabinete dele, na época do Covid, né? E o Putin está 22 anos no poder, só esperando a hora certa de invadir. Só que ele encontrou resistência, né? Eu acho que isso ele não
mundo realmente nesse sentido mudou, né? Eu acho que realmente o mundo inteiro, primeiro que ele foi totalmente inimizado pelo mundo inteiro, repreendeu ele na questão espiritual e de filosófica, de invadir um país no pleno século XXI, né? O Lu, eu não tava na época. E segundo que, ele não sabia que a Ucrânia ia lutar tanto assim, né? Não só, né? Eles começaram a ter reações, todo mundo, sobre questões econômicas, e alterar toda a questão econômica, interferir, porque hoje o mundo está muito interligado, né? As sanções também estão comprometendo não só os ucranianos, agora estão comprometendo os russos também, que estão começando a vivenciar uma condição que também é muito difícil. A guerra, eu tenho dificuldade em entender isso, porque a guerra, de forma geral, só serve a interesses de muito poucos, né? Então, War Pigs do Black Sabbath. Exato, só perde. A guerra traz interesse de poucos e seguramente não traz interesse para criança nenhuma. Disparadamente não. Não traz, seguramente não. A criança requer continência afetiva, requer estrutura, requer rotina para um desenvolvimento bom, requer afeto, requer a presença dos pais. Aonde tem isso numa condição dessa? Eles não têm nada, eles não têm condições mínimas ligadas a comer, a dormir, a ter um teto. Explodir a pirâmide de Maslow com uma metralhadora, totalmente, com uma bomba atômica, né? Fora isso, né? As que vivenciaram cenas de violência extrema, né? Ou seja com elas, seja só de ver, né? É a coisa... coisa absurda, né? Depois disso, assistam um documentário que tem no YouTube. Só tem em inglês. Children of World War II. É em preto e branco. E tem aquelas vozes de narrador. Olha, eu falo... Se vocês tiverem interesse, assistam. Mas eu não recomendo pra todo mundo, não, viu? Tem que ter um estômago pra assistir. Tem alguns outros vídeos e documentários sobre guerra aí que tem que ter muito estômago. Eu acho que se não tiver um coração muito forte, não assista não, que... Olha, foi muito duro. Eu sou psiquiatra de criança infantil há tantos anos, 25 anos. Para mim, aquilo foi muito difícil de ver. E a gente tava até com dificuldade de parar para gravar, né? Falando, vamos gravar, vamos gravar. A gente bateu um papo sobre isso. Como que a gente vai começar esse podcast? Porque realmente é um papo infinitamente do mal. É isso, a gente torce porque momentos depois acabem, que venham momentos melhores, porque a gente tá passando por momentos meio difíceis. Tem um final do True Detective. Agora, spoiler total. Da primeira temporada do True Detective, se você não assistiu, desliga isso agora, porque é sensacional. E daí ele fala assim, cara, é totalmente negativo. E ele fica a série inteira negativo. E daí ele olha pro céu e daí ele fala assim, não, eu acho que sempre foi tudo escuridão, mas agora tem algumas estrelas, então a luz tá começando a vencer. Então é isso, a gente tem que deixar a luz começar a vencer devagar. A gente volte a ver as estrelas, né? Bom, semana vão ter episódio a mais aí, não temos? Não vamos prometer nada. Não, vamos deixar as coisas, depende. O produtor do TDAH. Então, vamos esperar. E a gente não sabe. Isso é bom na gente. A gente vai fazendo de acordo com o que dá. Com as ideias da gente. Mas talvez a gente está preparando algumas coisas para o Dia Internacional do Autismo. Então vai ser legal. Vai ser legal. Eu peguei aqui, para terminar, uma ONG que eu procurei. É difícil achar ONG de guerra, porque tem muito golpe, tem umas coisas assim. Essa parece ser muito boa, chama Voices of Children, thevoices.org.ua/en em inglês, mas para doação para as crianças na Ucrânia da parte que é afetada pela guerra. E parece ser muito sério, muito bom. Tem terapeutas, tem arte terapia, tem muita coisa legal. Então vale a pena. Fora que tem Cruz Vermelha, essas coisas de sempre. Unicef. Mas você falou uma dica boa, tomar muito cuidado, porque o pessoal, por exemplo, em Petrópolis... Nossa, muito fácil roubar a gente. Muita gente ajudar, criou... né? O pessoal é tão picareta que muita gente acabou criando coisas falsas para
se usufruir do sofrimento alheio, né? Mas esse site parece ser bom, né? Isso É bom. vale a pena. É bom, referência em vários outros sites, então eu acho que é bom. Beleza, galera. É isso aí, obrigado por escutar. Você chegou até aqui afim, sem vomitar. Parabéns. Não, fique em paz, né? Que a paz prevaleça sempre. Sempre. Beleza, galera. Paz e amor. Até a próxima. Segue a gente no Instagram, quem é. E é isso aí. Semana que vem, coisas boas. Um abraço.